Capítulo 4. O plano. Ivan, sentado em frente ao computador, trabalhava. Ele às vezes custava acreditar que, em pleno apocalipse zumbi, voltara a fazer trabalhos de gerente, mas era exatamente isso o que vinha acontecendo. Usava um programa de computador desenvolvido por Stella para controlar o estoque de munição e armamentos. Aquela era uma das suas atribuições: garantir que os seus 300 soldados e quase 400 reservistas tivessem armas e munições suficientes para manter a segurança daquele lugar. Ivan, naquele momento, devaneava. De vez em quando lembrava-se dos tempos duríssimos em que o mundo era um lugar absolutamente mortífero, onde o perigo rondava o tempo todo. Os riscos ainda existiam, é claro. Mas desde o episódio da invasão dos zumbis, causada por aquele desgraçado do Heraldo, ninguém mais havia morrido. Nem um único ferido sequer. Absolutamente nada. Conseguiram transformar o condomínio Colinas numa verdadeira fortaleza intransponível. Heraldo. Aquele nome de novo. Um fantasma que vagava por aquele lugar de forma quase onipresente. Um homem que causara um mal sem limites em vida e, mesmo depois de morto, ainda era capaz de causar estragos. Fuzilá-lo fora mesmo a melhor decisão? Teria sido a forma correta de lidar com aquilo? Ivan não tinha mais a mesma certeza, apesar de insistir com Stella com a teimosia de uma mula que ela estava errada. Desejava acabar com aquelas dúvidas que o perturbavam. Ivan parou de trabalhar e cruzou os braços em frente ao computador. Não conseguia se concentrar. A briga com Stella o deixara perturbado. Era capaz de enfrentar inúmeros desafios desde que tivesse a esposa junto a si. Quando brigavam, ele se sentia perdido, confuso e não funcionava direito. Estava mergulhado nesses pensamentos quando duas mãos pequenas e delicadas pousaram nos seus ombros e depois enlaçaram seu pescoço. Ivan sentiu o perfume inconfundível e, na hora, se sentiu melhor. "Continuamos amigos?" Stella sussurrou perto do seu ouvido. "Prefiro amantes." Ivan sorriu. Ele não se virou. Se ateve apenas a segurar as mãos da esposa. "Desculpe, eu me descontrolei. Preciso aprender a controlar meus nervos." "Eu também me exaltei, Stella. Vamos esquecer isso, agora não importa mais. Ter você aqui comigo é a única coisa que realmente interessa." Ivan se virou para olhar para ela. Entreolharam-se por alguns instantes e depois se beijaram. Sorriram, ambos saboreando aquela cumplicidade que era tão lendária quanto as proezas que realizaram pouco menos de 1 ano antes. "Vamos embora para casa? Temos uma missão difícil pela frente ainda." Stella falou sorrindo. "Temos que ir mesmo? Não podemos fazer algo menos perigoso, como, por exemplo, enfrentar uma horda de mortos-vivos?" Ivan soltou um suspiro desanimado. "Ivan," Stella disse em tom de ameaça. "Poderíamos pegar um tanque e sair atirando por aí, seria divertido." "Ivan, não tem graça." Stella ralhou indignada. "Está bem, vamos lá então. Vamos enfrentar o lado realmente selvagem da vida." Ivan balançou a cabeça derrotado. Ambos dirigiram-se à casa em que moravam. Parecia uma mansão, com 6 suítes, 3 salas, escritório e diversos outros cômodos. Na parte externa havia um belo jardim e as paredes eram revestidas com tijolos aparentes, que conferiam um aspecto rústico e, ao mesmo tempo, elegante àquela residência. Assim que chegaram, colocaram seus 10 filhos, 2 biológicos e 8 adotivos, para tomar banho. Não havia banheiros suficientes, por isso faziam rodízio. Banho, troca de roupas, preparar e servir o jantar, escovar os dentes, arrumar a cozinha, brincar com as crianças, apartar brigas, pôr para dormir e, exatamente à 1 da manhã, desabaram na cama. Quase não pararam desde as 5 da tarde. Aliás, eles mal conseguiram se sentar desde que encerraram o expediente. "Eu disse, nós devíamos ter ido matar zumbis", Ivan comentou esgotado. "Agora você está liberado, pode ir.
Mate alguns por mim. Stella estava tão cansada que não conseguia sequer se mexer. Suas pernas doíam. Parecia que os ossos estavam, enfim, entrando nos respectivos lugares. Falta muito tempo ainda para eles se tornarem adultos? Desista, meu amor. Vai demorar muito ainda para você poder ter uma vida sossegada de novo. Mais uns 10 anos para as coisas começarem a melhorar. Stella respondeu. O que você quer fazer agora? Ivan perguntou malicioso. Acabar de fazer as pazes? Stella olhou para o marido e sorriu. De onde será que ele tirava tanto fogo? Sério mesmo que você quer transar? E ao ver o olhar do marido, Stella percebeu que a resposta era sim. Se aguenta esperar só uns minutos, estou cansada demais. 5 minutos depois, estavam ambos dormindo. As crianças venceram novamente. Na manhã seguinte, Ivan e Stella chegaram de mãos dadas na administração do condomínio. O início do dia era sempre movimentado, com a reunião de todos os líderes da comunidade para definir as próximas atividades. Eles falaram com Givaldo, o chefe da manutenção, e seu parceiro Silas, outro dos homens de confiança de Ivan e Stella. Eles discutiram a escala de segurança com Oliveira, Silva, Souza e Dias, os 4 ex-militares que eram os responsáveis por algumas das missões mais perigosas que eles já realizaram. Trataram de inúmeras questões com várias pessoas. Foram meia dúzia de reuniões ao todo antes das 11 da manhã. Manter toda aquela estrutura funcionando consumia muito tempo e energia de ambos. Quando finalmente foram se ocupar de suas atividades, ouviram um chamado pelo rádio. Atenção todos os membros do grupo de segurança. Estamos sob ataque. Repetindo, estamos sob ataque. Um dos vigilantes informava, apreensivo. Ivan e Stella correram até o armário revestido de fórmica branca que ficava no fundo da sala e abriram a porta. Retiraram 2 fuzis Heckler & Koch G36 que deixavam para emergências e saíram correndo pelo corredor para onde outros homens e mulheres armados também se dirigiam. Estamos sendo atacados, como é possível? Stella perguntou em voz alta enquanto eles corriam. Não faço ideia, Ivan gritou em resposta. Menos de 24 horas antes, ele pensava justamente que estavam seguros, e agora isso? Chegaram até a entrada do condomínio e encontraram o impensável. O ônibus que servia de barreira estava perigosamente inclinado para dentro num ângulo de cerca de 10 graus. Daquela distância, eles ouviam o som das criaturas do lado de fora batendo e arranhando o gigante de aço, misturados a gemidos e resmungos. Mas que porra é essa? Ivan esbravejou. O ônibus vai tombar desse jeito. Senhor, um grupo enorme desceu a Avenida São João e se juntou à multidão de zumbis em frente ao condomínio. E agora eles estão se acotovelando do lado de fora, esclareceu o soldado responsável pela vigia daquele ponto com um olhar assustado. Ivan correu até a frente do ônibus, seguido por Stella e o soldado, e olhou para fora, pela fresta aberta pela inclinação do imenso veículo, e viu tantos zumbis que seria impossível contar. Um deles enfiou o braço pela abertura e se esticou inteiro para tentar alcançá-lo, fazendo-o dar um pulo para trás. Filho da puta! Ivan exclamou após o susto. Quando as criaturas enxergaram o trio, os urros e gemidos ficaram incrivelmente mais altos e vários seres se projetaram para frente, aumentando a pressão sobre o veículo que oscilou perigosamente. Por um instante, pareceu que o ônibus tombaria naquele momento. Pessoal, precisamos manter o ônibus no lugar, empurrem! Ivan correu para a lateral e empurrou o veículo na direção oposta. Stella e dezenas de pessoas o imitaram, empregando toda a força e todo o peso num esforço conjunto brutal que fez o ônibus voltar para o lugar. Porém, bastou relaxar um pouco a pressão para que o ônibus voltasse a oscilar. Havia criaturas demais do lado oposto. Silva, Fritius! Stella ordenou ao soldado que estava de frente para ela, apoiando o ombro contra a lataria, ajudando o grupo naquela queda de braço gigantesca. Sim, senhora! Silva se virou de costas e correu até a casa-mata mais próxima. Voltou de lá instantes depois, trazendo o lança-chamas. Outros membros do time de segurança se juntavam ao grupo, ajudando no esforço.
Como não havia mais espaço junto à lataria, empurravam as costas dos seus companheiros, pressionando-os contra o aço do ônibus. Mais e mais pessoas chegavam de todas as direções. De soldados a indivíduos que ajudavam na manutenção da comunidade, todos vinham correndo para colaborar. Em poucos instantes eram quase 100 pessoas fazendo força. Silva correu até a frente do ônibus, aproximou o bocal do lança-chamas da fresta e disparou. A coluna de fogo lambeu toda a lateral revestida de aço do veículo, incendiando os seres mais próximos. Com a confusão que se instalou com os mortos-vivos em chamas, tentando se afastar, os zumbis aliviaram a pressão imediatamente, o que permitiu ao ônibus retornar à posição original com um estrondo. Ao se deslocar de volta ao ângulo de 90 graus, o veículo derrubou dezenas de criaturas. Algumas pessoas chegaram a cair umas sobre as outras quando o ônibus se endireitou. Silva subiu às pressas a escada da guarita mais próxima da entrada e tornou a disparar o lança-chamas, decretando o caos. Dezenas de zumbis se debatiam com o fogo. Alguns praticamente correram, transformados em imensas bolas incendiárias. "Tragam 2 tanques, rápido!" Ivan ordenou, por fim, parando de empurrar, aproveitando a pausa para limpar o suor da testa. 2 homens correram até os blindados, enquanto alguns soldados removiam o arame farpado que cercava o entorno do ônibus. Com muito cuidado, encostem os urutus na lateral do ônibus, mas com muita suavidade, entenderam? Ivan falava pelo rádio com os 2 motoristas. Os tanques de guerra encostaram lentamente contra o ônibus, aplicaram uma pressão mínima, mas que foi suficiente para amassar a lataria em 2 pontos distintos. Ivan, Stella e os demais observaram a cena. Parecia que agora estavam seguros. Silva dispersara os zumbis mais próximos com o lança-chamas e agora o ônibus tinha um reforço de peso de quase 30 toneladas contra a sua lateral. Essa foi por pouco. Ivan suspirou aliviado, observando tudo ao redor. Stella concordou ofegante. Ela parecia estar passando mal. "Pelo amor de Deus, vamos voltar para a sala da administração. Eu estou exausta, mal consigo respirar direito." Fizeram algumas recomendações para aumentar a segurança ao menos por algum tempo e finalmente retornaram à sala. Vários soldados permaneceram no local de prontidão conversando sobre a cena que acabaram de presenciar. O casal caminhava lentamente. Ivan se sentia exausto, mas Stella estava muito mais. Parecia ter acabado de correr a maratona. Havia tempos Ivan não via a esposa tão extenuada. Como Stella ficara na primeira fila empurrando o ônibus de volta, as dezenas de pessoas que se posicionaram atrás dela a pressionaram tanto que ela quase não conseguiu respirar. Assim, foi um alívio quando os 2 se jogaram nas suas respectivas cadeiras. "Quanto tempo você acha que precisaremos manter os urutus naquela posição, Ivan?" "O tempo que for necessário. Mas acredito que 1 ou 2 dias sejam suficientes. Em breve essa multidão se dispersará, ao menos em parte." Ambos mal chegaram e ouviram uma batida na porta. Para variar, não teriam tempo nem mesmo para respirar. Em seguida, Isabel surgiu. "Bom dia, posso entrar?" Isabel estava séria. "Fiquei sabendo do ocorrido, tá tudo bem?" "Sim, tá tudo bem agora. Fique à vontade, sente-se, por favor." Ivan apontou a cadeira à sua frente e secou o suor da testa com um lenço. Stella puxou a cadeira para perto do marido. Apesar de cansada, ela também mostrava muito interesse no que Isabel tinha a dizer. Isabel se acomodou em frente ao casal. Era impressionante a serenidade que emanava dos 2. Nem parecia que pesava sobre seus ombros a responsabilidade pela vida de milhares de pessoas e que acabaram de lidar com um tremendo susto. Mas ela percebia também um ar de curiosidade em ambos, algo que observara a vida toda, onde quer que estivesse. "Vocês ainda estão perplexos com tudo que falei e mostrei ontem, não é verdade?" Isabel observou sorrindo. "E dá para ser diferente?" Ivan comentou. "Nunca vira nada parecido." "Eu sei, causa essa reação nas pessoas, mas não é tão divertido quanto parece." O semblante de Isabel agora se mostrava pensativo e um tanto tenso. Parecia se lembrar de alguns episódios desagradáveis. "Eu acredito, muita gente deve ter tratado você como um objeto de estudo." Stella escolhera cuidadosamente as palavras.
O termo correto é aberração. Era assim que muitos tratavam a mim e minha irmã. Isabel exalou um suspiro. Os três ficaram em silêncio por alguns instantes. Ivan e Stella não falaram nada, mas sentiam um pouco de vergonha. Eles também pensaram a mesma coisa no dia anterior. Era inevitável. Vamos esquecer essas lembranças desagradáveis, certo? Com isso, Stella deixou a atmosfera mais leve. Diga-me, Isabel, o que é que você quer nos contar? Isabel começou a narrar sua odisseia, do momento em que matou Josué até chegar ao quartel. Falou de como foi aprisionada e obrigada a trabalhar como escrava. Descreveu os abusos que ela e as outras mulheres sofreram e de como o canino a salvou de ser estuprada pela segunda vez. Explicou nos mínimos detalhes sobre os castigos que eram impostos aos tantos prisioneiros daquele local, sobretudo os que tentavam fugir. Falou da loucura de Emanuel e dos membros do seu grupo e dos eventos que a levaram a fugir para evitar um banho de sangue. Por fim, Isabel descreveu sua fuga dramática, que custou a vida de 5 pessoas, mas que permitira que ela encontrasse o grupo de sobreviventes do condomínio Colinas. Ivan e Stella ouviram a maior parte da narrativa em silêncio, interrompendo Isabel em uma ou outra situação para pedir algum detalhe adicional. Isabel foi percebendo a mudança de humores deles gradualmente. Da serenidade inicial, eles passaram a tensão, depois a revolta, e agora os dois emanavam pura fúria. A verdadeira face de Ivan e Stella se revelava aos poucos. Os dois eram pessoas boas e generosas, mas para assuntos que envolviam perigo iminente e covardia, eles se transformavam em soldados implacáveis. Isabel se arrepiou. Sentiu que despertara algo perigoso. Acho que perturbei vocês. Desculpem-me. Isabel notou Stella olhando para a mesa com um olhar perdido e o lábio inferior torcido de irritação. Ivan também se mostrava pensativo, com uma veia no pescoço pulsando de forma ameaçadora. Quantos homens estão com esse tal de Emanuel, Isabel? Ivan indagou por fim. Uns 40 mais ou menos, e estão fortemente armados. E para ser franca, não sei a extensão do arsenal deles. Essa parte é mantida em segredo, inclusive do próprio canino, por isso não consegui descobrir muita coisa. E quantos homens estão com o canino? Ivan quer saber. Cerca de 15. Mas por que você quer saber isso? Eles não serão um problema. Se não fosse incrivelmente inapropriado, Isabel adoraria pegar na mão de Ivan só para ler seus pensamentos. Não estou tão convencido assim. Se eles são ex-presidiários, podem achar que qualquer um que se aproxime representa uma ameaça e vão contra-atacar. Até mesmo seu namorado pode imaginar a mesma coisa e atirar em nós, sobretudo quando estivermos chegando com equipamento de exército. Ivan cruzou as 2 mãos sobre a mesa. Ele saberá que estamos do mesmo lado, pois qualquer um que seja inimigo de Emanuel será um aliado natural dele. Isabel protestou com delicadeza, receosa de ter cometido um grande erro. Eu compreendo sua preocupação, mas entenda que não teremos como avisá-lo de que estamos todos no mesmo time. Ivan insistiu. Iremos até o quartel e resgataremos os prisioneiros, mas eu receio que talvez as coisas não funcionem tão bem quanto você está imaginando. O que você quer dizer com isso? Isabel perguntou com uma pitada de irritação na voz. Que teremos mais de 50 homens armados atirando contra nós. E quem sabe, cerca de 90 prisioneiros que talvez sejam obrigados a lutar. E no meio disso tudo pode ser que o seu namorado esteja com um fuzil nas mãos. O que você acha que vai acontecer? Ivan falou com firmeza, fitando Isabel no fundo dos olhos. Você está me dizendo que meu namorado, um homem bom e honesto, talvez seja morto? É disso que estamos falando? As pupilas de Isabel chisparam. Ivan percebeu imediatamente que aquela mulher não estava para brincadeira, mas não se intimidou. Stella observava aquele diálogo impassível, mas estava prestes a tomar partido. Seu namorado não é um homem bom e definitivamente não é honesto. É um criminoso fugitivo da cadeia. Por que eu esperaria um comportamento diferente dele? O que me garante que no momento em que ele vir o primeiro homem fardado não será um dos primeiros a atirar? Ivan questionou com uma firmeza que beirava a crueldade. Isabel ia retrucar, mas Ivan prosseguiu. Desculpe, mas não vou discutir esse assunto com você. Iremos resgatar o maior número possível de prisioneiros e trazê-los em segurança para cá, mas ordenarei que meus homens atirem para matarem qualquer um que possa ser uma ameaça. Isabel o encarou perplexa, sentindo os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. Mas não choraria na frente de Ivan,
Isso nunca. Ivan, eu discordo. Stella estava preparada para mais uma rusga com o marido. Ivan olhou para a esposa aturdido. Não podia acreditar que ela começaria a desafiá-lo de novo e mais uma vez na frente de uma estranha. Stella, por favor, não comece. Ivan quase suplicou. Não queria outra briga. Você está se precipitando. Vamos pensar melhor sobre isso. Acredito que podemos achar uma forma mais adequada de lidar com essa situação. Mas Stella pronunciou essas palavras em um tom baixo e contido, apoiando o rosto na mão. Não sei o que você está pensando, mas eu garanto que isso será uma verdadeira guerra. Não é nada parecido com lutar contra zumbis. Teremos balas voando por todos os lados. Não há como garantirmos nada. Ivan tentava soar conciliador, aproveitando o fato de que Stella mantinha a serenidade. Eu sei disso, mas acho que podemos tentar armar uma estratégia. Vamos convocar os demais líderes. Precisamos manter a mente aberta. Stella esfregou o rosto. Ela parecia ainda estar com muito calor ou algo assim. Tudo bem, acho que podemos e devemos avaliar todas as opções, mas acredito que vai ser muito difícil. Mas Ivan se interrompeu. Havia algo errado. Stella passou ambas as mãos no rosto e depois no pescoço. Estava suada, com o cabelo grudando na nuca e na face. Também começava a ficar vermelha como um pimentão. Stella, você está bem? Isabel olhava a mulher diante de si, que mais parecia estar numa sauna. Não sei, eu estou com um pouco de falta de ar. Stella se levantou da cadeira, porém mantinha as mãos apoiadas na mesa, como se estivesse com dificuldade para se manter de pé. Amor, é melhor você se sentar. Vou pedir para Sandra examiná-la. Ivan, preocupado, esquecera completamente o assunto do quartel de Taubaté. Deve ter sido o estresse de agora há pouco. Não houve tempo para fazer nada. Stella tentou retesar as costas e isso não foi suficiente para sua cabeça girar. Ela desabou como um saco de areia diante do olhar de desespero do marido. Stella, não! Ivan, em pânico, tentou segurar a esposa, mas foi tudo rápido demais e ela se espatifou no chão. Ele se ajoelhou ao lado dela, que estava totalmente desacordada, e começou a dar tapinhas em seu rosto sem saber o que fazer. Isabel, procure ajuda. Fale para alguém trazer Sandra aqui, rápido. Isabel disparou pela porta e pediu socorro para Reginaldo, que estava no corredor próximo da sala. Ele sacou o rádio e chamou a doutora Sandra. Em menos de 5 minutos, ela apareceu correndo acompanhada do marido, o cabo Oliveira. Entraram às pressas na sala e encontraram Stella ainda desacordada, com a cabeça apoiada no colo de Ivan, que estava em pânico. Sandra tomou a frente e pediu para Ivan se afastar. Começou a examinar a líder, tentando controlar a ansiedade. Stella era uma das suas melhores amigas. Não podia deixar que nada lhe acontecesse. Mediu-lhe a pressão, altíssima, 19/12. Precisava levá-la para o posto de saúde imediatamente e controlar aquela situação antes que Stella tivesse uma parada cardíaca ou um derrame. Isso se algo de ruim já não tivesse acontecido. Sandra pediria uma maca pelo rádio quando Stella abriu os olhos. Ela respirou fundo e olhou em volta, fitando o marido e os demais que a encaravam, preocupados. Stella, você está bem? Sandra se aproximou da amiga. Não sei. Tá tudo fora de foco, minha cabeça tá girando. Stella engoliu em seco. Sinto falta de ar também. O que está acontecendo comigo, Sandra? Não sei, amiga, mas vamos descobrir. Só sei que a sua pressão está muito alta. Temos que controlar isso imediatamente. Vamos pedir uma maca e levá-la para o posto de saúde. Sandra se sentia um pouco mais tranquila ao ver a amiga recobrando a consciência. Isabel se aproximou e segurou a mão de Stella, que apertou seus dedos com firmeza. Apesar de praticamente não se conhecerem, havia uma simpatia mútua entre ambas, algo muito similar ao que existia entre Ivan, Silas e Reginaldo, os 3 amigos inseparáveis. Isabel tomou um susto ao segurar a mão de Stella. Ela leu os pensamentos dela, mas era uma enorme confusão. Por um lado, captava frases concretas e completamente lógicas, com a preocupação dela com as crianças e até mesmo o problema dos prisioneiros de Taubaté. Por outro, só havia confusão, excitação e uma grande dose de medo. Isabel já vira aquela situação antes. Em pelo menos 2 ocasiões, tivera contato com mulheres cujos pensamentos vinham confusos e embaralhados, como se alguém tentasse discursar numa sala lotada de pessoas falando ao mesmo tempo. Ela sabia o que estava acontecendo. Stella,
Eu sei o que você tem. Pelo menos parte do que você tem, com certeza. Isabel esboçava um sorriso misterioso. E você descobriu lendo os meus pensamentos? Stella perguntou, causando estranheza tanto em Ivan quanto nos demais, sobretudo os que não faziam ideia dos dons de Isabel. Seus pensamentos não, os pensamentos de vocês dois. Estava tudo confuso quando peguei sua mão, porque parte dos pensamentos eram articulados e o resto era confuso e sem sentido. Isabel, olhando Stella nos olhos. Você está querendo dizer que... Stella começou a frase esboçando um sorriso de felicidade. Sim, Stella. Você está grávida. Isabel afirmou por fim. Sandra olhava de Stella para Isabel, sem saber qual das duas despertava mais seu interesse naquele momento. Se a melhor amiga grávida ou a mulher dotada de poderes paranormais. Chegou à conclusão de que aquela situação pedia, no mínimo, um empate. Sandra, você consegue me examinar e olhar para Isabel ao mesmo tempo? Stella perguntou, sorrindo da expressão de espanto da amiga. Acho que sim, mas é incrível. Nunca imaginei que isso fosse possível. Sandra também sorria. Não havia ainda conseguido se recuperar do susto. Garanto que você não é a primeira, estou acostumada, Isabel afirmou. Sandra, como está ela? Ivan perguntou ansioso. Bem grávida, segundo este teste de farmácia. Sandra olhava para as 2 barrinhas vermelhas no teste de uso doméstico. Na atual conjuntura, aquilo era a melhor opção deles. Um exame de laboratório era algo fora de cogitação, mas aquele resultado era bastante confiável. Vamos fazer um exame de ultrassom, certo? Sandra falou quando Oliveira surgiu com o aparelho portátil que ela solicitara. Começaram o exame e, em poucos instantes, surgiu diante do olhar maravilhado de todos a imagem de um feto na tela do aparelho. A imagem era confusa, mas não deixava dúvida quanto ao pequeno ser humano que se formava dentro do ventre de Stella. Mas algo chamou a atenção de Sandra, que perguntou. Stella, ele está enorme. Há quanto tempo você não menstrua? Não sei dizer. Meus ciclos sempre foram confusos. Já tivemos várias situações em que eu poderia jurar que estava grávida, não é, Ivan? E eu engordo muito pouco, por isso, quando engravidei de Ana e de Mateus, demorei muito para descobrir. Dá para perceber, este bebê deve estar com quase 3 meses de gestação. Você precisará se cuidar, seu pré-natal está começando muito atrasado. Sandra continuava olhando a tela do aparelho. E a sua pressão baixou pouco, apesar dos medicamentos que eu lhe dei. Você terá que descansar, minha amiga. Acha que esta é uma gestão de risco? Stella franziu a testa. Você não é mais uma menina, Stella, e não dispomos do melhor aparato médico aqui. E com a sua pressão arterial desse jeito, todo cuidado é pouco. É como eu disse, você terá que descansar. Sandra respondeu séria. Stella suspirou resignada. Não faria nada que pudesse prejudicar o bebê. Se fosse preciso repousar, ela repousaria. Sandra manteve Stella em observação o dia todo até a pressão arterial normalizar. Não podia correr riscos. Iria mantê-la ali durante dias, se necessário fosse. Ivan e Isabel aguardaram o tempo todo a recuperação de Stella sem sair de seu lado. Diversas pessoas foram visitá-la ao longo do dia, de amigos a desconhecidos que tinham uma dívida de gratidão para com uma das pessoas mais importantes daquela comunidade. No meio da tarde, Stella finalmente caiu no sono, deixando-os à vontade para conversar. Sinto muito pela forma como falei com você mais cedo, Isabel. Eu não deveria ter feito aquilo. Não se preocupe, Ivan, está tudo bem. O dia de vocês já começou estressante. Isabel experimentava certa dose de alívio. Só não sei por que você foi tão duro. Acredite em mim, Canino é uma pessoa ótima. Se você o conhecesse como eu, faria o impossível para tirá-lo daquele lugar em segurança. Esse nome não ajuda, não é verdade? Ivan brincou. Eu imagino um cachorro louco quando eu o ouço. Ambos riram do comentário, o que deixou a atmosfera mais leve. Está bem, vamos chamá-lo de Carlos, para você se sentir melhor. Combinado? Isabel, mais esperançosa, estendeu a mão para Ivan,
como se quisesse selar um acordo. Ele apertou os dedos dela, rindo também. Isabel discretamente se perdeu nos seus pensamentos, vasculhando tudo o que podia na mente do seu interlocutor. Levou apenas um instante para ela encontrar o que tanto incomodava Ivan a ponto de lhe ter reagido daquela forma mais cedo. Ivan, a culpa não foi sua. Isabel o encarava de forma significativa. Ao ouvir aquilo, Ivan soltou a mão dela imediatamente. Ele percebeu que precisaria tomar muito cuidado com aquela mulher. Ela era bem mais astuta do que deixava transparecer. Foi sim, a culpa foi toda minha. Ivan baixou a cabeça de repente. Eu devia ter previsto. Eu vi o que aconteceu. Não entendo nada de tiroteios e perseguições, mas garanto que qualquer um teria feito o mesmo que você, Isabel afirmou convicta. Ivan suspirou, passando a mão nos cabelos. Era uma lembrança péssima aquela, mas realmente ela vinha atormentando-o e sempre retornava em todas as ocasiões em que precisava tomar alguma decisão de risco. Heraldo fugindo em um dos urutus, após eles terem descoberto que ele era o psicopata que vinha aterrorizando a comunidade. Ivan atirando nos pneus, o tanque desgovernado batendo no muro do condomínio, derrubando-o. Centenas de zumbis invadindo o seu lar. E um saldo final de 32 pessoas mortas. Se eu tivesse agido diferente, nada daquilo teria acontecido, Isabel. Foi uma decisão precipitada e estúpida, e eu me odeio por isso. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Qualquer um teria agido do mesmo jeito, eu garanto, Ivan. Não havia alternativa, você precisava tomar uma decisão rápida, e fez a única coisa que estava ao seu alcance. Eu podia não ter feito nada. Se tivesse deixado o desgraçado fugir, nada daquilo teria acontecido. Ivan respondeu com sinceridade, deixando Isabel horrorizada. Ele era uma ameaça. Um homem que fez as barbaridades que você descreveu seria sempre um perigo rodeando esses muros. Deixá-lo fugir seria um risco enorme. Ivan tentou se convencer do que ela dizia, mas Isabel não era a primeira pessoa a falar aquilo, e nem por isso a sua opinião mudava. Temos um lema aqui. Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Isso é o que costumamos repetir quando fazemos uma reunião para decidir alguma operação de resgate. Ivan explicou. É uma frase do Talmud, o livro sagrado do judaísmo. Ela nos faz lembrar que toda a vida humana é sagrada e precisa ser protegida, custe o que custar. Isabel, eu sou o líder deste lugar e ocupo uma posição de muito poder. Sou capaz de morrer por qualquer uma das pessoas que habitam este condomínio e me sinto diretamente responsável por todos que vivem dentro destes muros. É uma honra e também um peso enorme que eu tenho sobre os ombros. Isabel balançou a cabeça concordando. Depois daquela noite eu jurei para mim mesmo que faria o que estivesse ao meu alcance para que ninguém mais morresse ou se ferisse. Isso sem me desviar do meu grande objetivo, que é localizar e trazer em segurança para cá o maior número possível de sobreviventes. Ivan prosseguiu olhando fixo para Isabel. Por isso, eu decidi que me proporia a tomar decisões difíceis e até mesmo questionáveis, tudo pelo bem maior. Foi por essa razão que mandei fuzilar Heraldo, mesmo que depois disso eu tenha precisado enfrentar a ira da minha mulher, a criatura que mais amo em toda a terra e sem a qual eu não seria capaz de viver. Ivan fitou Stella, que dormia profundamente na cama do posto de saúde, com imensa ternura. E por querer preservar essas pessoas, eu repito o que disse mais cedo. Se alguém daquele quartel em Taubaté tentar fazer mal para algum dos meus comandados, irá se ver comigo. Sei que ao fazer isso, corro o sério risco de condenar à morte gente inocente, mas não posso me arriscar, entende, Isabel? Ela pesou aquelas palavras por um instante. A simples ideia de que, ao levar Ivan e seus homens para Taubaté, ela pudesse estar assinando a sentença de morte de Canino e de diversas pessoas inocentes, deixava-a apavorada. Mas era inegável que se tratava de uma situação muito delicada. Antes que pudesse formular qualquer argumento, Isabel ouviu um som que chamou sua atenção. Um som totalmente improvável nas atuais circunstâncias, porém inconfundível. Ivan também escutou e ficou imediatamente alerta. Aquele, de fato, estava sendo um dia longo e cheio de surpresas. Ele sacou o rádio e chamou Reginaldo. Está ouvindo isso?
Ivan perguntou. Sim, e o estou vendo. Parece que o nosso visitante misterioso voltou, Reginaldo afirmou. Também estou vendo, está se aproximando pela esquerda. Zack falou pelo rádio entrando na conversa. Não façam nada. Mandem todos manterem as posições. Estou indo. Ivan desligou, olhou para Stella, que continuava dormindo, e girou nos calcanhares na direção da porta. O que está acontecendo? Esse som parece de um... Isabel iniciou a frase, mas foi interrompida por Ivan. Um helicóptero, é isso mesmo. Ivan saiu correndo do quarto. Isabel disparou atrás dele. Precisava ver aquilo. Correram juntos para fora do posto de saúde e, quando Isabel olhou para trás, avistou Sandra e Oliveira logo atrás. Cada um deles trazia um fuzil de assalto nas mãos, igual a vários outros moradores daquele lugar. Aquele casal era treinado para salvar vidas, mas também sabiam matar. Assim que alcançaram a rua, olharam para o céu e avistaram a barulhenta aeronave. Oliveira, é o mesmo que avistamos das outras vezes, certo? Ivan indagou, enquanto olhava para cima e tentava bloquear a luz do sol com a mão. Sim, é um AH-2 Sabre, de fabricação russa. Um dos melhores helicópteros de combate da Força Aérea Brasileira. Oliveira apontava o aparelho que, naquele momento, estava parado no ar sobre o estacionamento do Shopping Colinas. Mantenham-se todos em suas posições. Fiquem calmos e vamos aguardar. Ivan instruiu pelo rádio. Isabel fitava, hipnotizada, a aeronave que permanecia praticamente imóvel no ar a cerca de 300 metros de distância. Apesar da quase imobilidade, era uma visão intimidadora. O helicóptero era equipado com metralhadoras e lança-foguetes dos dois lados. Aparentava ser capaz de causar um estrago enorme naquele lugar, se assim desejasse. Ela se perguntava por que a aeronave não se aproximava quando olhou para os lados. Naquela rua de condomínio, havia várias casas com sacadas nas salas e nos quartos, e em algumas dessas imensas residências, ela viu homens com lança-mísseis, todos apontando na direção do helicóptero. Aquela aeronave nunca se aproximaria, porque seus pilotos sabiam que corriam o sério risco de ser abatidos. Até mesmo as casamatas equipadas com as metralhadoras de 50 milímetros apontavam na direção do aparelho. O helicóptero poderia ser fortemente armado, mas não conseguiria fazer frente ao gigantesco poder de fogo da comunidade de sobreviventes do condomínio. Ao longo da rua, diversos soldados se achavam posicionados com fuzis, metralhadoras e escopetas, aguardando que algo acontecesse. Quantas vezes essa coisa já apareceu por aqui? Isabel quis saber. Essa é a 4ª vez em 2 meses. Uma voz feminina suave se fez ouvir logo atrás dela. Quando Isabel se virou, deparou com a mulher de beleza ofensiva que ela vira no dia anterior. Isabel, essa é Gisele, uma das líderes do nosso time de defesa. Ivan falou sem desviar o olhar do helicóptero. Minha irmã, Zonato está a postos? Sim, está no posto dele. Stella está melhor? Ela seria bem útil agora, Gisele comentou. Está dormindo ainda. Não poderemos contar com nossa melhor franco-atiradora. Ivan suspirou. Fale para Zonato manter a posição. Eu já falei, não se preocupe. Ele está com um rifle apontando para a cabeça do piloto neste exato momento. Basta um movimento brusco e ele despachará o infeliz para o inferno. Gisele afirmou com toda tranquilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não confio nesse cara. Ele é muito instável. Mas se você está dizendo, eu acredito. Eu também tenho meus receios, Ivan, mas é inegável que ele atira muito bem. Gisele deu de ombros. Excelente. Vamos ver se dessa vez nosso visitante perde a timidez. Estou cansado dessa história de ele aparecer por aqui, ficar olhando para a nossa cara e desaparecer. Ivan comentou seco. Passaram-se cerca de 10 minutos, durante os quais o helicóptero permaneceu estático, sem mudar de posição. Do lado de fora do condomínio, milhares de zumbis também olhavam para o céu, observando curiosos aquele estranho objeto. E similar às outras ocasiões em que ele surgira, de repente, a aeronave se foi, sem tentar nenhum tipo de contato. Lá se vão eles de novo. Ivan comentou, vendo a aeronave desaparecer de vista. Mais uma vez foi na direção de São Paulo.
Aposto que é de lá que ela veio. Independente do lugar da sua origem, o fato é que trata-se de uma coisa boa, não é? Quer dizer, significa que não estamos sozinhos. Isso é uma forma de ver as coisas, Isabel. Ivan deu de ombros. Mas temos que lembrar que estamos utilizando armas e equipamentos de uso exclusivo das Forças Armadas, roubados de 4 quartéis diferentes. Supondo que aquele helicóptero venha de alguma unidade que conseguiu sobreviver a esse inferno, não estou convencido de que verão com bons olhos o que fizemos. Passados mais alguns instantes, todos começaram a retornar a seus afazeres. Ivan e Isabel voltaram para ficar com Stella. Não seria daquela vez que aquele mistério seria solucionado. À noite, Sandra deu alta para Stella, mas sob a condição de que ela não retornasse ao trabalho até que fosse autorizada. No dia seguinte, Ivan colocou os líderes do condomínio Colinas para tratar do assunto do quartel de Taubaté. Era estranho falar sobre algo tão grave sem a presença de Stella, mas Sandra fora enfática. Ela precisava se manter em repouso. E se esperarmos você receber alta para lidarmos com esse assunto? Ivan perguntara mais cedo para a esposa, enquanto Sandra examinava sua pressão novamente. 15/11. Isso não está nada bom, Stella. Manterei você por aqui hoje de novo. Não sei dizer quando poderá voltar ao trabalho, estando desse jeito. Sandra balançara a cabeça. Stella encarara Ivan. Não faça isso, amor. Talvez eu tenha que passar os próximos 6 meses acamada. Não sabemos quando Sandra irá me liberar, Stella argumentara. Aquelas pessoas precisam de ajuda. Se o tal Emanuel for tão louco quanto Isabel descreveu, é provável que agora ele esteja distribuindo castigos apenas para se vingar pela fuga dela. Ivan suspirara, concordando com a esposa. Stella tinha razão. Precisavam tomar alguma atitude antes que fosse tarde demais. Assim, ele convocou para aquela reunião Isabel, Reginaldo, Silas, Silva, Souza, Oliveira, Dias, Sandra, Zaque, Gisele e Adriana. Isabel se surpreendeu com Adriana, uma menina tão delicada e com sua barriga enorme de uma gravidez de 7 meses. O pai da criança, Bob, morrera na invasão dos zumbis do ano anterior. Apesar de ter pouco mais de 20 anos, Adriana parecia uma adolescente, com pele muito branca, cabelos curtos e castanhos e jeito de moleca. Ivan explicou rapidamente o porquê daquela reunião e passou a palavra para Isabel, que narrou com detalhes o que vinha acontecendo no quartel de Taubaté. O grupo ouviu em silêncio, fazendo uma ou outra indagação. Ela procurou enfatizar que Canino e os prisioneiros eram gente do bem e que até mesmo os homens fiéis a ele poderiam ser um reforço importante. Dessa forma, Isabel esperava conseguir um pouco mais de boa vontade de Ivan, que parecia não estar disposto a arriscar seus soldados por aquelas pessoas. Depois que Isabel finalizou a narrativa, a equipe começou a fazer diversas perguntas. Você acha que eles têm armamento pesado, como blindados ou lança-mísseis? Zaque quis saber. Quantos homens são ao todo? Adriana questionou. Será que é possível negociar com esse tal de Emanuel? Você acha que vale a pena tentarmos uma saída diplomática? Souza inquiriu. Isabel procurou responder da melhor forma possível, tentando ignorar os olhares de absoluta curiosidade que todos lhe dirigiam. Ao cumprimentar aquelas pessoas, ela descobriu que todos, sem exceção, já sabiam dos seus dons. As notícias corriam rápido naquele lugar. Depois que as perguntas cessaram, Ivan tomou a palavra. Ele tinha sua opinião e iria defendê-la, mas antes fez questão de que todos tirassem suas dúvidas. Também não interrompeu Isabel em nenhum momento. Eles divergiriam sobre como lidar com aquela situação, porém Ivan não pretendia usar o peso de sua posição para impor sua vontade. Ivan falou sobre os seus receios. Explicou que aquilo seria muito mais perigoso do que qualquer outra missão que eles já haviam realizado antes e que baixas seriam inevitáveis. Tentou enfatizar que ele se preocupava sim com aqueles indivíduos, mas não podia assegurar o bem-estar de todos, sobretudo de Canino e seus homens, caso resolvessem lutar contra eles. Um silêncio pesado se abateu sobre a sala e aquilo preocupou Isabel. Pelo visto, os líderes de Ivan estavam mesmo pesando as palavras dele.
Se decidissem lançar um ataque com força total contra o quartel, era óbvio que seria um massacre, pois o condomínio contava com um poder de fogo inacreditável. Não concordo em colocar a vida de inocentes em risco. Silas falou por fim. Tem que haver outro meio. Isabel sorriu ao ouvi-lo. Se não amasse tanto o canino, teria dado um beijo na boca dele. Meu amigo, eu também não gosto dessa ideia, mas o que podemos fazer? Ivan se mostrou contrariado. Aquilo será uma confusão, com balas voando para todos os lados. Teremos que revidar. Precisaremos atirar para matar. Ivan, eu concordo com Silas. Não aceito uma solução em que tenhamos que abater mulheres que estarão atirando em nós por medo de serem mortas pelo senhor psicopata. Adriana opinou com firmeza. Ivan engasgou. Ele tinha sérios problemas em discutir com Adriana. Ela estava grávida, viúva e frágil. As coisas começavam a se complicar. Foi quando Ivan resolveu apelar para 2 dos seus melhores homens. Zack, Reginaldo, me ajudem aqui. Vocês entenderam minha posição, não é? Lembrem-se do que aconteceu no ano passado. Não quero uma nova sequência de velórios. Reginaldo era seu fiel escudeiro. Zack e ele, por outro lado, tiveram inúmeros atritos no passado. Porém, quando Ivan e Stella orquestraram o resgate de Gisele no ano anterior, tudo mudara e Zack agora nutria grande lealdade para com seu líder. Reginaldo falou primeiro, olhando para Ivan com pesar, quase pedindo desculpas. Meu amigo, eu entendo sua posição. Depois da invasão dos zumbis, você parece mais o nosso pai do que o nosso líder. Sei que ficou traumatizado com aquele episódio, Ivan. Todos nós ficamos. Mas não podemos esquecer quem somos, nem nosso compromisso para com inocentes. Desculpe, mas eu também não concordo com você. E você, Zack? Qual a sua posição? Ivan perguntou àquele com quem chegou a partir para a agressão física. Ivan se lembrava muito bem de quando ele o agarrou pela garganta, ameaçando matá-lo, bem como da ocasião em que ele, Ivan, nocauteara Zack com um cruzado no queixo. Felizmente, aquelas eram águas passadas. Ivan, você é um cara foda pra caralho. Se existe um filho da puta no qual eu aprendi a confiar, é você. Se você acha que o esquema é chegar arregaçando, eu tô contigo. Zack respondeu com sua educação costumeira. Ivan se animou com a posição dele. Se os 4 ex-militares que compunham o time o apoiassem, teria uma chance de conseguir convencer os demais. Mas Oliveira e Sandra vieram com uma ducha de água fria. Eu e Sandra conversamos ontem com Stella no posto de saúde e ela nos contou dessa sua posição. Desculpe, mas somos terminantemente contra. Oliveira afirmou o objetivo. Eu também sou contra. Há até crianças lá dentro, não podemos chegar atirando. Gisele apoiou o colega. Ivan devia ter previsto aquilo. Stella não participaria da reunião, mas tratara de convencer alguns dos seus interlocutores mais próximos a conterem os seus ímpetos. Ele sentiu vontade de ir para o posto de saúde e brigar com a esposa, mas sabia que era perda de tempo. Stella vencia, sempre. Amigos, vocês estão loucos. Isso não será a nossa brincadeira de tiro ao alvo. As pessoas não são zumbis lerdos e estúpidos, são seres pensantes que estarão armados até os dentes. Eles vão atirar para matar, eu garanto. Ivan se mostrava agora muito irritado. Finalmente, perdera a paciência. Calma, Ivan. Nós não estamos contra você. Só queremos chegar a um consenso. Silas argumentou ao ver o amigo exaltado. Está bem, Silas. O que você propõe? Qual é a sua solução para esse impasse? Ivan lançou-lhe um olhar feroz, deixando o mulato sem palavras. Vamos lá, pessoal. Eu acho que devemos invadir o quartel e tentar poupar as pessoas, mas conscientes de que quem disparar contra nós será um inimigo potencial e precisaremos atirar para matar. Qual é a proposta de vocês? Ivan estava farto de todos se oporem às suas ideias. Se eles discordavam da sua posição, então agora teriam de provar que ele estava errado apresentando uma ideia melhor. Ficaram todos em silêncio por um instante. Mesmo Isabel, que conhecia o local e as pessoas que estavam lá, era incapaz de imaginar uma forma de desentocar Emanuel sem partirem para uma solução violenta. Ivan se sentia mais aliviado. Parecia que o grupo finalmente começava a entender sua posição. Ele não era mau, nem tampouco queria ferir ninguém, mas não permitiria que vários dos seus companheiros morressem por adotarem a estratégia errada. Meus amigos, pensem nisso.
Um quartel do exército cercado por grossas telas de arame. Lá dentro, centenas de pessoas armadas, muitas delas lutando contra a própria vontade, é bem verdade, mas todas dispostas a atirar para matar. Comandando tudo isso, um grupo de ex-presidiários que tem como líder um doido varrido. Não temos como nos comunicar com eles e, mesmo que houvesse uma forma de contato, duvido que esse tal Emanuel, depois de tudo que ele fez, fosse mandar que todos entregassem as armas e se rendessem pacificamente. Ele saberá que iremos castigá-lo caso o peguemos, e por isso ordenará que lutem até a morte. Ivan sentenciou. Você acha que nem vale a pena tentar convencê-lo? Ao que me consta, dificilmente se declara guerra antes de os diplomatas esgotarem todos os recursos pacíficos, Isabel argumentou, sentindo de novo que perdia a disputa. Podemos tentar uma saída negociada, Isabel, mas não devemos contar com essa solução. Trata-se de algo muito frágil e que depende da boa vontade daquele maníaco. Acho loucura apostar nessa opção. Temos que ir preparados para a situação mais adversa. Precisaremos estar prontos para lutar. Ivan sentiu que vencera a discussão. O soldado Souza se pronunciou pela primeira vez. Calma, Ivan. Eu quero entender melhor onde estamos pisando. Isabel, diga-me uma coisa. Tudo o que vocês precisavam era obtido dentro do quartel? Bom, nós tínhamos uma grande plantação, além de mantimentos estocados. Eu me lembro de uma vez ter lido alguns pensamentos do Canino quanto a isso, mas não me recordo se era um estoque grande, desculpem. Isabel respondeu sem graça. Sem problemas, não se preocupe. Souza pôs a mão no ombro dela. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu falo, está bem, Renato? Isabel esboçou um sorriso. Souza tirou a mão do ombro de Isabel e deu um pulo para trás, como se houvesse tomado um choque elétrico, surpreendendo os demais. Puta que pariu! É verdade mesmo, você lê pensamentos. Souza exclamou impressionado. Você se chama Renato, é isso? O soldado Dias perguntou impressionado. Eu também. Todos riram daquela coincidência e do espanto causado por Isabel. Logo, todos começaram a fazer perguntas ao mesmo tempo, e alguns pediram para Isabel adivinhar o que pensavam. Aquilo tudo serviu para aliviar a imensa tensão daquela reunião tão complicada. Eu não acredito. É por isso que o seu apelido é Zack? Isabel comentou, olhando para ele. Eu sei, é horrível, não? Zack falou, sorrindo com seu rosto parcialmente desfigurado. Do que vocês estão falando? Ivan indagou curioso. Do meu nome. Eu me chamo Zacarias. Zack respondeu. Eu já imaginava, mas qual é o problema? Ivan perguntou. Tenho vergonha de admitir que meu nome é uma homenagem a um dos membros de Os Trapalhões. Zack ficou sem jeito. O grupo inteiro explodiu em gargalhadas. Depois de alguns instantes, muitas demonstrações e risadas, os ânimos enfim se acalmaram. Ivan ainda esfregava os olhos enxugando as lágrimas das gargalhadas quando retomou a palavra. Muito bem, Renato, quer dizer, Souza. Você tentava desenvolver um raciocínio quando Isabel demonstrou seu poder mutante. Você não quer continuar? Ivan pediu sorrindo. Aquele comentário espirituoso quase fez recomeçar a confusão de risos e brincadeiras, mas todos se contiveram. Havia um assunto sério e importante a resolver. Claro, Ivan, sem problemas. Fique longe de mim, Isabel, você tem parte com o capeta. Souza retomou a palavra, ainda rindo. Muito bem, você disse que havia alimentos estocados e em produção, certo? Isabel assentiu com um leve balanço da cabeça. Bom, acredito que armas e munição também não deveriam ser problema, correto? Souza prosseguiu com o raciocínio. Não mesmo. Conforme eu disse, não sei a extensão do arsenal, mas posso afirmar que os homens de Emanuel sempre andavam com armas grandes e de grosso calibre, aparentemente automáticas. Eles saíam do quartel com frequência? Souza perguntou. Saíam sim, só não sei dizer com que frequência exatamente. Às vezes eles iam num caminhão grande. Isabel tentava puxar da memória alguma informação útil. Um caminhão grande? De que tipo? Souza antevia uma oportunidade. Um caminhão-tanque, desses que transportam combustível. Isabel nunca prestara muita atenção àquela parte da rotina do quartel. Você consegue dar um palpite de com qual frequência eles faziam isso? Souza se mostrou esperançoso.
Uma vez por semana? Uma vez por mês? Eu diria que uma vez por semana no mínimo, talvez mais. Eu trabalhava na lavoura e ficava sempre do lado oposto do quartel, mas aquela monstruosidade não passava despercebida. Pelo menos o barulho do caminhão partindo nós ouvíamos, Isabel afirmou. Acho que já sei o que podemos fazer, Souza comentou pensativo. E eu tenho a impressão de que sei aonde você está querendo chegar. Ivan ponderou, tentando acompanhar o raciocínio do amigo. Creio que o caminhão-tanque não ia buscar combustível, já que eles não precisariam de transporte com tanta frequência, e esse era o veículo que usavam. E mesmo que fosse o caso, esse tipo de veículo é enorme, não haveria necessidade de tanta gasolina toda semana. Souza refletiu. E o que você acha que eles transportavam no caminhão-tanque? Isabel quis saber. Água. Sou capaz de apostar que eles buscavam água. E como o consumo de cerca de 150 pessoas é considerável, de tempos em tempos eles tinham que ir buscar mais. Souza balançou a cabeça, sobretudo com uma plantação inteira para cuidar. Todos ficaram pensativos. De fato, aquele grupo lembrava-se bem do imenso desafio que fora abastecer o condomínio com água. Ao todo, agora, eles tinham 7 poços artesianos. Realizar aquela proeza exigira um esforço conjunto de engenheiros, técnicos e vários voluntários, além da obtenção de equipamentos pesados e altamente específicos. E, claro, a teimosia obcecada de Ivan. Se a minha teoria estiver correta, esse é o ponto fraco dos caras. Sem água é impossível sobreviver. Eles não terão como resistir se cortarmos a água, Souza afirmou. Você está propondo roubarmos o caminhão? Ivan se mostrou vivamente interessado. Sim, roubamos o caminhão, damos um belo susto neles, cercamos o quartel e exigimos que eles saiam, falando que somos do exército e queremos a instalação de volta. Vamos com todo o nosso poderio bélico e centenas de soldados. Deixaremos claro para eles que ou se rendem ou morrem. Nada de invasão, nada de ataque. Venceremos pela guerra psicológica. Como eles estarão sem água e não haverá como conseguir mais, ficará muito difícil resistir. Souza afirmou convicto, batendo os nós dos dedos na mesa de madeira. O grupo começou a discutir. A ideia era interessante, trabalhosa, mas de fato parecia promissora. Se deixarmos todos completamente sem água, por quanto tempo será que vão conseguir resistir, Souza? Ivan quis saber. Imagino que por alguns dias. Por isso é importante agirmos quando eles saírem com o caminhão. Esse será o momento em que provavelmente o suprimento de água estará no fim. Eles vão improvisar tudo o que puderem. Vão deixar os prisioneiros com sede e ficar com o que sobrar da água. Mas uma hora terão que negociar uma rendição. Souza garantiu. Sem dúvida, iremos impor uma grande dose de sofrimento a todos, mas temos uma chance de conseguir uma rendição geral, talvez até mesmo sem confronto. Vai ser sofrido, mas talvez a gente consiga salvar todos. Discutiram por mais um tempo, tentando prever os possíveis desdobramentos daquela estratégia. De fato, parecia um plano bem melhor do que invadir o quartel num confronto aberto, que, na certa, mataria dezenas, talvez centenas de pessoas de ambos os lados. O único um pouco reticente era o próprio Ivan. Só me preocupa o tamanho do contingente que precisaremos deslocar. Se ocorrer algum incidente por aqui, nossa capacidade de resposta estará comprometida. Ivan observou um tanto pessimista. Depois do que ocorreu ontem, confesso que fiquei um tanto inseguro. Oliveira tomou a palavra. Não vejo razão para preocupação. Podemos manter uns 6 blindados, uns 50 soldados e centenas de reservistas, e partimos com 300 homens e mulheres e todo o resto do nosso equipamento. Além disso, manteremos contato por rádio. Taubaté fica a cerca de 2 horas daqui. Qualquer problema, mandamos reforços. Silas complementou. Ivan não parecia muito convencido, mas também queria uma solução que permitisse poupar os prisioneiros. Aquela parecia uma possibilidade real de resolver o problema. Muito bem, pessoal, estamos de acordo? Vamos usar o plano de Souza? Todos disseram sim para Ivan. Em uma semana, partiriam. Sorrateiramente, Emanuel abriu a porta do quarto de Canino. Deixou um dos seus homens mais fiéis vigiando do lado de fora e adentrou o cômodo às escuras. Ele recomendara que outro dos seus capangas vigiasse Canino, que jogava baralho, o único alento que lhe sobrara depois da fuga de Isabel. Emanuel começou a vasculhar as coisas de Canino, tentando encontrar algum ponto fraco.
algo que pudesse usar contra o inimigo em alguma situação oportuna. Após revirar o quarto, as gavetas, as caixas, ele encontrou algo. Um pedaço de papel dobrado. Logo, viu a assinatura. Era o bilhete de despedida de Isabel. Emanuel leu a carta com atenção mais uma vez. Um sorriso maléfico surgiu no seu rosto. Não estava sabendo de nada o cacete, Emanuel balbuciou. Com cuidado, ele devolveu o bilhete ao lugar em que o encontrara e saiu do aposento como se nada houvesse acontecido. Isabel deixou a reunião aliviada. Por um instante achou que prevaleceria a ideia de Ivan e o grupo do condomínio Colinas poria abaixo o quartel. Se isso acontecesse, as consequências seriam desastrosas. Ela não tinha dúvidas. Ocorreu-lhe a imagem do acervo de armas de Emanuel, mas ela sabia que a munição e contingente do Colinas era muito superior. Assim, a preocupação passou. Agora havia outra coisa que ela queria fazer, mas preferia tentar manter em segredo. Para isso, precisava contar com a colaboração de uma pessoa. Isabel se informou com Sandra sobre onde ficava a sala de rádio do condomínio. A médica explicou-lhe rapidamente. Na prática, era ali mesmo, no prédio da administração. Então Isabel rumou para lá, passando por um amplo corredor iluminado com luz natural e paredes pintadas de branco. À porta, deu 2 batidas e girou a maçaneta. Ao entrar, constatou que se tratava de uma sala pequena, com uma janela coberta por uma persiana e uma mesa. Sobre ela, uma unidade GMR, o rádio de uso exclusivo militar encontrado no quartel de Caçapava no ano anterior. Operando o aparelho estava Ariadne, uma mulher de meia-idade, baixa estatura e um tanto rechonchuda. Isabel iniciou a conversa se apresentando e agradecendo pela ajuda. Afinal, aquela mulher fora o elo entre ela e o casal Estela e Ivan. Graças a Ariadne, Isabel estava salva. E agora precisava pedir-lhe um favor. Você acha mesmo que a sua irmã pode estar viva? Ariadne perguntou com ceticismo. Não faço ideia. A última vez em que conversamos foi no dia do apocalipse zumbi e ela era atacada. E Jezebel é tão frágil, tão fraca. Mas tenho que tentar. Ela é tudo o que sobrou da minha família. Meu pai e meu marido morreram e eu queria pelo menos tentar localizá-la. Posso tentar, mas não garanto nada. Captamos poucas coisas aqui e, na prática, o primeiro pedido de socorro concreto que localizamos foi o seu. É muito difícil, é como procurar uma agulha num palheiro. Ariadne se sentia desanimada com o trabalho enfadonho. Eu entendo, mas Jezebel sempre operava na mesma frequência para podermos nos falar sempre. Aposto que ela estará nessa faixa, se estiver transmitindo ainda. Isabel anotou os números da frequência num pedaço de papel e passou-o para Ariadne, que olhou com dúvida. Ela parecia bastante cética quanto àquele pedido. Ariadne ajustou a frequência do GMR exatamente para a mesma que Isabel indicara. A moça segurou as 2 mãos junto ao peito em suspense, mas tudo o que ouviram foi estática, para a decepção de ambas. Sem problemas, Isabel, não custa continuar tentando. Ariadne afirmou ao ver o semblante decepcionado da nova moradora. De qualquer forma, garanto que será bem mais fácil assim, sabendo exatamente onde procurar. Irei sempre deixar nessa frequência o dia todo. Só trocarei quando for realizar as varreduras atrás de sobreviventes. Combinado? Isabel assentiu. Sem dúvida, se Jezebel estivesse viva, não estaria transmitindo todos os dias. Ela escolheria horários específicos. Ambas se despediram, e Isabel ficou de retornar todos os dias para saber se havia alguma novidade. Combinaram também que aquele seria um segredo entre ambas. Não queriam deixar todos saberem o que estavam fazendo, ao menos por enquanto. Adriana dormia profundamente quando ouviu os gritos. Eram gritos de mulher, que vinham do quarto ao lado, quebrando o silêncio da noite. Ela suspirou resignada e se levantou com dificuldade. A barriga estava imensa e pesada e ela era pequena. Por isso, se levantar rápido era impossível. Mas tudo bem. Aqueles gritos não exigiam velocidade. Exigiam paciência. E isso Adriana tinha de sobra. Adriana vestiu um roupão e saiu do quarto, chegando ao hall dos dormitórios da casa descomunal em que vivia. Uma imensa residência, em estilo colonial, que ela e o namorado escolheram para se instalar quando se mudaram para o condomínio. Quando chegou à porta do quarto de onde os gritos partiam,
deu de cara com Zack, que vestia um pijama e vinha de outro dormitório. Mais uma longa noite, Zack comentou desanimado. Eu sei. Adriana esfregava os olhos. Entraram no aposento onde os gritos não paravam e se aproximaram da cama na qual Gisele se debatia, agarrada ao travesseiro. Gisele, acorda, sou eu, Adriana. Ela falava com delicadeza, tentando fazer a amiga despertar de mais um terrível pesadelo. Gisele continuava gritando, ora implorando por ajuda, ora exigindo ser morta de uma vez por todas. Zack olhava compadecido, sem saber o que fazer. Sentia-se impotente diante daquilo. Imprudente, ele pôs a mão no ombro de Gisele e, quando isso aconteceu, ela despertou como num passe de mágica. Tira a mão de mim! Gisele rolou na cama e caiu no chão. Em seguida, arrastou-se depressa até a parede, ficando debaixo da janela com os cabelos desgrenhados caídos sobre o rosto e olhando assustada para os dois amigos. Calma, somos nós. Zack ergueu as mãos. Foi só um pesadelo, já passou, minha amiga. Adriana se aproximou dela. Zack nem se mexeu. Sabia que ela não gostava nem que ele chegasse perto quando essas crises aconteciam. Cadê ele? Ele estava aqui. Gisele berrou. Não há ninguém aqui, Adriana contrapôs. Só nós três. Ele estava aqui. Eu vi. Gisele tornou a gritar, olhando em volta como se estivesse tentando encontrar o demônio em pessoa. Gi, ele morreu, lembra? Acabou. Heraldo está morto. Adriana se sentou na quina da cama. Não está não. Ele está aqui, eu vi. Gisele afirmou convicta. Adriana e Zack permaneceram em silêncio durante alguns instantes, aguardando Gisele voltar à realidade. Gisele olhava em volta procurando. Não podia ser verdade. Tinha certeza de que Heraldo estava ali. Mas não havia nada no quarto. Apenas alguns móveis parcialmente visíveis em meio à penumbra. Ele não está aqui, certo? Não foi real. Gisele colocou ambas as mãos na cabeça e alisou os cabelos desgrenhados para trás. Não, ele morreu, lembra? Nós fomos ao enterro. Você fez questão de conferir se era mesmo Heraldo dentro do caixão. Adriana suspirou. Gisele começou a chorar. Era um choro cheio de mágoa, raiva e frustração. Ela estava viva e Heraldo morto, e mesmo assim sentia como se ele houvesse vencido. Aquele homem destruíra sua vida nos mais diversos níveis. Dri, eu estou enlouquecendo, não aguento mais. Achei que fosse melhorar com o tempo, mas isso não está acontecendo. Gisele abraçou os joelhos sentada no chão. Você precisa de ajuda. Tem que conversar com um psicólogo, Adriana aconselhou. E onde eu vou arrumar isso? Gisele perguntou, por fim, se erguendo e enxugando uma lágrima. Isabel é psiquiatra, mas pelo que entendi, ela não tem experiência. Porém, aquele senhor que chegou junto com ela, Hilton, era professor de psiquiatria. Acho que eles podem ajudar, sugeriu Adriana. Gisele ficou na dúvida. Estava desesperada por uma solução, mas não sabia se queria se abrir com uma estranha que nem sequer possuía experiência no assunto. E definitivamente não ficaria sozinha numa sala com um homem, mesmo que fosse um idoso. Gisele tinha nojo de homens, apesar de gostar de Zack mais do que era capaz de admitir e ter bons amigos no condomínio. Ela se sentia mal com aquilo, mas às vezes se flagrava pensando que o mundo seria um lugar um pouco melhor se todos os seres do gênero masculino virassem zumbis. Não sei, eu preciso pensar. Gisele se deitou na cama para tentar voltar a dormir. Adriana tornou a suspirar resignada. Retornaria à sua cama. Ela saiu do quarto, mas Zack não se mexeu. Ele continuou observando Gisele. Vai embora, Zack. Ficar aí parado olhando para minha cara só piora tudo. Gisele o encarou irritada. Estou saindo. Só queria dizer que você pode contar comigo. Zack se esforçava para ignorar o tom agressivo dela. Zack, sai daqui! Gisele ordenou, apoiando o cotovelo na cama. Desista, eu sou mercadoria com defeito, você não entende? Por que insiste em morar aqui conosco? Os olhos dela ficaram marejados novamente. Estou aqui porque eu a... Não diga isso. Eu não quero ouvir. Gisele rolou na cama para o lado oposto, dando as costas para Zack.
Ele ficou parado no escuro durante alguns instantes, sem saber o que fazer. Adoraria abraçá-la e tentar confortá-la de alguma forma, mas a verdade era que nas ocasiões em que tentou fazer isso, Gisele o tratou como se ele fosse um leproso. Nenhum homem tinha autorização para tocá-la. Era um reflexo automático, incontrolável e sem solução. Gi, Vai embora, Zack! Saia do meu quarto, droga! Desanimado, Zack se despediu, desejando boa noite. E como não houve resposta e Gisele nem sequer se mexeu, Zack finalmente saiu, voltando para seus aposentos. Aquela situação o deixava frustrado, mas apesar do temperamento forte de Gisele, ele não se atrevia a brigar com aquela mulher. Não depois de tudo por que ela passara. Deitada na cama e olhando a parede, Gisele voltou a chorar, protegida pela noite. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Ela balbuciou em meio à escuridão. Os dias passavam. Sandra queria proibir Stella de fazer qualquer esforço, pois ela realmente apresentava um quadro claro de hipertensão arterial que a obrigaria a aguardar repouso por tempo indeterminado. Mas a líder do condomínio foi intransigente, sobretudo quando ouviu os planos relativos ao quartel. Eu vou com vocês. Recuso-me a ficar aqui de braços cruzados, Stella afirmou resoluta. Você precisa repousar. Não pode partir numa missão como essa, Sandra contrapôs. Pense no seu bebê. Por favor, amor, tenha bom senso, Ivan pediu, súplice. Sandra, você vai acompanhar a missão, certo? E Oliveira também, acertei? Stella quis saber. Sim, de fato iremos os dois. Sandra já antevia o que Stella tinha em mente. Então eu estarei mais bem assistida com vocês do que aqui, onde ficarão apenas enfermeiras, Stella argumentou convicta. Ivan e Sandra se entreolharam. Era um argumento válido, apesar de difícil de aceitar. Por que você quer tanto nos acompanhar, Stella? Qual é a sua preocupação? Quero ir porque vocês serão mortos se eu não estiver por perto, Ivan. E você sabe que tenho razão, Stella respondeu séria. Exageros à parte, Ivan entendia os motivos de Stella. Ela era a única pessoa no grupo capaz de atingir um alvo a distâncias superiores a 500 metros. E numa situação como aquela, sua pontaria prodigiosa seria essencial. Meu amor, eu não sei. Acho que você deveria ficar. Ivan falou com suavidade. Querido, entenda uma coisa. Entregue-me o meu rifle mais potente e torça para esse tal Emanuel aparecer numa janela ou telhado a uma distância de 1000 metros com vento favorável. Só preciso de 10 segundos para fazer a mira e pronto. Assunto encerrado, voltamos para casa no mesmo dia. Stella esboçou o mesmo sorriso que usava sempre que queria convencê-lo de algo. E ele era incapaz de resistir àquele sorriso. Era uma arma infalível. Está bem, estou de acordo. Mas prometa-me que ao menor sinal de problemas, você volta para o condomínio na hora. Ivan deixava claro que aquele ponto não era negociável. Eu prometo. Palavra de fuzileira. Stella ergueu a mão direita, solene. Ivan e Sandra acharam graça. Os preparativos já estavam quase finalizados na véspera da partida. Seria um contingente de 200 soldados, 200 reservistas e 15 tanques de guerra, além de jipes, caminhões de infantaria e até carros de passeio. Um desses veículos civis seria justamente ocupado por Ivan, Stella, Sandra e Oliveira. Seria uma forma mais confortável de a mais nova gestante do condomínio viajar, devidamente acompanhada das 2 pessoas mais aptas a cuidar dela. Transportavam também imensa quantidade de água, alimentos, armamentos e munição. Não haviam ocorrido novos eventos, como aquele dos zumbis tentando invadir o condomínio, mas estavam todos em alerta. A quantidade de criaturas cercando aquele lugar se tornara gigantesca. Milhares de zumbis agora andavam em meio à lama, que agora se acumulava ao longo de todo o muro de proteção. Um contingente de mortos-vivos grande o suficiente para matar cada pessoa dentro daquele condomínio. Por isso, várias outras atividades foram interrompidas. Todos os reservistas pegariam em armas para garantir a segurança, enquanto o resto da equipe se dirigiria a Taubaté. Isabel, preocupada, acompanhava toda aquela movimentação. Ela também participaria da perigosa jornada, até porque seria necessário guiar o comboio até o local adequado.
Além do mais, ela seria fundamental para identificar quem eram as vítimas e quem eram os bandidos dentro do quartel. Isabel estava justamente rumando para a última reunião de preparação da equipe quando recebeu um recado trazido por um soldado dizendo-lhe para procurar Ariadne com urgência. Ela sentiu o corpo inteiro entorpecido, como se fosse desmaiar a qualquer instante, e quando se deu conta, corria na direção da sala de rádio com o coração batendo em disparada, como se fosse saltar pela boca a qualquer instante. Isabel dispensou formalidades e invadiu a sala de rádio sem bater. Estava ansiosa demais, esperançosa demais para perder tempo. As lágrimas desabaram instantaneamente quando ela viu o sorriso de Ariadne e ouviu de forma límpida a voz de Jezebel saindo pelas caixas de som do aparelho. 30 minutos depois, Isabel saiu da sala de rádio sentindo uma confusa mistura de alívio e medo, felicidade e angústia. Quando ouviu a voz de Jezebel, ela não se conteve, arrancou o comunicador das mãos de Ariadne e começou a falar atropeladamente. Jezebel, minha irmã, sou eu, Bel! Isabel tropeçava nas palavras com voz embargada pelo choro. Bel, que saudade! Eu sabia que você estava viva, graças a Deus! Jezebel também chorava. Foi uma conversa emocionante e dolorosa. Isabel narrou rapidamente os acontecimentos que devastaram o que sobrou de sua vida. Falou da fuga por Taubaté, a chegada ao quartel e todo o sofrimento que sentiu e presenciou, o estupro, o relacionamento com Canino, a nova fuga e a chegada ao condomínio Colinas. A situação de Jezebel era infinitamente pior. Ela vinha se escondendo em um prédio que agora se encontrava abandonado a cerca de 1 quilômetro da casa confortável onde elas viveram com o pai. Estava quase sem comida e água e vinha lutando para sobreviver aquele tempo todo sozinha. Não tem ninguém a quem você possa recorrer? Não sobrou nenhuma pessoa? Isabel perguntou aflita. Não encontrei uma única alma viva sequer. Já vi diversos parentes nossos, mas todos perambulando por aí, transformados naqueles canibais ensandecidos. Bel, é horrível. Vi nossa tia outro dia mancando aqui em frente. Deu vontade de correr e abraçá-la, mesmo sabendo que ela me mataria se tivesse chance. Jezebel falava com voz entrecortada por soluços. Jeza, se você está escondida em outro lugar, o que você está fazendo aí na casa do papai? Aliás, por que você não fica aí? Isabel se sentia muito angustiada com a situação crítica da irmã. Eu tenho vindo a cada 3, 4 dias. Venho só para tentar algum contato pelo rádio. O aparelho do papai é muito pesado, você deve se lembrar. Eu não consegui levá-lo embora. E ficar aqui não é seguro. O portão da casa não tranca mais e tem muitas dessas coisas circulando por aqui. Pelo menos o lugar onde eu estou é mais protegido. Daqui a pouco voltarei para lá. Tenho muito medo de ficar aqui, mas eu precisava insistir, Bel. Esse rádio era a minha única esperança de conseguir encontrá-la. Consegui ligá-lo em um pequeno gerador que o papai tinha nas tralhas dele. Eu nem sabia que essa coisa existia aqui. Meu Deus, minha irmã, o que você vai fazer? Aqui tem tudo o que uma pessoa pode precisar, mas estamos a mais de 1000 quilômetros de distância. Não sei, Bel, eu podia tentar conseguir um carro, mas será que eu conseguiria chegar aí? As ruas estão caóticas, tem carros, caminhões e ônibus abandonados e destruídos para todos os lados. Mesmo não vendo saída para a sua situação, Jezebel estava aliviada por saber que a irmã estava em segurança. Acho melhor você não tentar fazer isso. Já ouvi diversas histórias sobre a situação das rodovias. Tem vários pontos onde é impossível trafegar. Só dá para passar empurrando os carros abandonados. Sozinha será impossível. Isabel alertou. Mas, Bel, talvez eu devesse tentar. Sei chegar aí, lembro-me desse condomínio, das vezes em que fui visitá-la. Se é um lugar seguro, acho que vale a pena correr o risco. Jezebel morria de medo de se expor aos zumbis, mas a simples possibilidade de chegar a um local seguro fazia a coragem brotar, mesmo sendo uma péssima ideia. Não, Jeza. Tente manter a calma. Você não vai conseguir. Temos que pensar num outro jeito. Isabel falou com firmeza. Bel, eu sei que você está preocupada comigo, mas está muito difícil. Só tenho restos de comida agora e parte já estragou. Fiquei doente várias vezes e não tenho nenhuma aspirina. Não me peça para ficar aqui. Estou no meio do inferno. Faz meses que não consigo dormir mais do que 2 ou 3 horas por noite. Jezebel não queria matar a irmã de preocupação, mas atingira o limite das forças e agora começava a sonhar com aquele lugar seguro e protegido do qual Isabel falava.
Calma, Gesa. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Fiquei morrendo de preocupação esses meses todos. Não faz essa loucura. Isabel implorou apavorada com a intenção da irmã. Então pede para alguém me buscar, Bel. Aposto que vocês conseguem fazer isso, não é verdade? Eles têm armas, têm tanques, certo? Pede para alguém vir me ajudar, pelo amor de Deus. E Jezebel voltou a chorar. Isabel passou a mão no rosto e alisou os cabelos para trás. O que fazer? Não podia ficar em segurança enquanto a irmã estava acuada, morrendo de fome e medo. E, para piorar, ela viajaria no dia seguinte numa campanha que tinha como objetivo salvar dezenas de inocentes, entre eles Canino. Isso não depende de mim. Não passo de uma hóspede aqui, não posso prometer nada. Isabel sussurrou com sinceridade. Tinha que ser sincera e coerente, não queria gerar uma expectativa em Jezebel que não podia cumprir. Naquele momento, sentiu vergonha de estar em segurança. Parecia uma grande injustiça. Queria poder trocar de lugar com a irmã. Bel, por favor, você é minha única esperança. Isabel podia imaginar a irmã de joelhos no escritório do pai delas, em Canela. Gesa, por favor, não faz isso. Isabel também suplicou. Bel, estou desesperada. Você não faz ideia. Estou enlouquecendo. É a primeira vez em meses que falo com alguém. Estou sozinha e apavorada. A única coisa que me impediu de me matar era vir aqui de tempos em tempos, ligar o rádio do papai e rezar para encontrá-lo. Não faz isso comigo, minha irmã. Você é tudo que eu tenho. Jezebel gritava agora, cedendo de vez ao desespero. Gesa, fala baixo. Não grita. Você vai atrair os mortos-vivos. Isabel se apavorou com a possibilidade de a irmã denunciar sua localização. Que diferença faz? Morrer agora, morrer de fome ou virar comida de zumbi, o que importa? Estou perdida, Bel. Você era minha única esperança. Jezebel não parecia disposta a facilitar as coisas para a irmã. Calma, Gesa, eu vou tentar, está bem? Prometo que farei de tudo para convencê-los. Isabel garantiu, mesmo sabendo que seria muito difícil. Você jura? Jura por Deus? Jezebel, mais controlada, sentia a esperança se renovar. Sim, juro pelas almas dos nossos pais, está bem? Mas por favor, se acalme e fale baixo. Isabel experimentou um imenso alívio ao perceber que a irmã ficara mais tranquila. Conversaram mais alguns instantes, mas Isabel sabia que não podia se prolongar mais. Precisava ir para a reunião. Estavam todos à sua espera. Jezebel protestou como uma criança mimada quando ela falou que iria embora. Por favor, Bel, só mais 5 minutos. Eu preciso muito conversar com alguém. Nunca me senti tão só e assustada em toda a minha vida. Jezebel choramingou. Gesa, preciso ir. Estão me esperando. Vou aproveitar essa reunião e falar do seu caso, está bem? Isabel tentava ser paciente. Lembra-se daquele nosso lema bobo de quando éramos crianças? Isabel e Jezebel contra o mundo. Várias vezes as duas repetiram essa bobagem, sobretudo quando se metiam em alguma briga ou alguma criança as maltratava em função dos seus estranhos dons. Exatamente. Isso não mudou. Estou junto com você. Eu vou ajudá-la. Isabel afirmou convicta. Em instantes, elas se despediram. Mas antes, Isabel teve que prometer que entraria em contato ainda naquele dia, dentro de 1 hora. Jezebel permaneceria o tempo todo ao lado do rádio aguardando notícias. Isabel rumou apressada para a sala de reunião, onde todos já esperavam fazia muito tempo. Quando ela entrou, a equipe toda percebeu que algo acontecera, pois Isabel parecia ter visto um fantasma. Isabel, aconteceu alguma coisa? Por que demorou tanto? Ivan indagou preocupado. Isabel decidiu ser direta. Preciso de ajuda. Acabo de falar com a minha irmã. Ela está viva. Calma, espera um pouco. Sua irmã está viva? Como você descobriu isso? Ivan a fitava surpreso. Isabel narrou para todos o pedido que fizera para Ariadne e como a amiga conseguira localizar sua irmã em apenas 6 dias. Contou também da situação caótica que Jezebel enfrentava. O grupo todo ficou em silêncio ouvindo a narrativa. Todos ali, em algum momento, passaram pela situação de terem que se esconder dos zumbis, apavorados com a ideia de serem cercados por um grupo daquelas criaturas desgraçadas. Mas não faziam ideia de como seria enfrentar quase 1 ano dessa situação. Aquela mulher, sem dúvida alguma, possuía uma tenacidade sem igual. Isabel, eu entendo o quanto a situação da sua irmã deve ser difícil.
Nós todos já passamos por isso e também resgatamos pessoas quase mortas. Aliás, tivemos casos em que recolhemos sobreviventes tão debilitados, tão esgotados, que eles morreram aqui dentro, sob nossos cuidados. À medida que Ivan falava, as esperanças de Isabel se dissolviam. Porém, você precisa se colocar no nosso lugar. São mais de 1000 quilômetros. Para resgatar Jezebel, teremos que preparar uma operação gigantesca, numa jornada que nem sabemos se conseguiremos concluir. Ivan, eu sei que estou pedindo demais. Entendo que é muito difícil e que seria necessário arriscar muito para salvar uma única pessoa. Mas agora coloque-se você no meu lugar. Como eu posso, em sã consciência, ficar aqui inerte, enquanto a minha irmã, a única família que me restou, está morrendo de fome e medo? Não posso fazer isso. Eu entendo sua situação, Isabel, mas o que você está pedindo não é apenas difícil. Creio que seja impossível. Ivan se odiava por ter que dizer aquilo, mas não via como realizar tamanha operação. Então eu vou embora. Vou encontrar a minha irmã. Se não for pedir demais, por favor, me arrume um carro, combustível, comida e algumas armas. Amanhã cedo eu parto para o Rio Grande do Sul. Isabel se inclinou sobre a mesa, apoiada nos cotovelos. Isso é suicídio, Isabel. Pense melhor. Adriana falou pela primeira vez. Os demais fizeram coro com a garota. Você vai se matar e isso não melhorará em nada a situação da sua irmã. Zack foi direto. Eu e mais 20 e poucas pessoas levamos semanas para percorrer 300 quilômetros quando saímos do Rio de Janeiro. E mesmo assim quase não conseguimos chegar aqui. Eu garanto, não dá para fazer isso sozinha. Reginaldo tentava chamá-la à razão. Praticamente todos argumentaram de alguma forma, mas Isabel estava surda aos apelos. Não poderia viver com aquilo na consciência. Além do mais, não tinha coragem de falar para Jezebel que ela estava por conta própria. Encontraria a irmã ou morreria tentando. Boa parte da minha família estava em São Paulo, Isabel. São apenas 80 quilômetros, e nem por isso arrisquei organizar uma missão para buscá-los, porque não seria justo com os demais. Eu me recusei a tentar resgatar minha própria mãe. Faz ideia do quanto isso foi difícil para mim? São situações completamente diferentes, Ivan. Você não sabia se a sua mãe estava viva ou não. Eu acabo de falar com a minha irmã e ela implorou por ajuda. Eu sei exatamente onde Jez está escondida. Isabel se impacientava. Coloque-se no meu lugar, Isabel. Procure ser coerente. Você mandaria centenas de pessoas numa missão longa e perigosíssima para resgatar uma única pessoa? Ivan perguntou com toda a serenidade. Ele estava percebendo o tom de irritação de Isabel, mas não se abalaria, embora soubesse que a jovem tinha ótimos motivos para estar daquele jeito. Diga-me, Ivan, e se fosse a sua mãe no rádio, você não iria? Isabel disparou a queima-roupa. Ivan respirou fundo e esfregou as têmporas com as pontas dos dedos. Aquela era uma ótima pergunta e não havia uma resposta fácil para ela. Não sei dizer, Isabel. Não posso fingir que sei pelo que você está passando, porque isso seria uma enorme mentira. Ivan foi franco. Ótimo. Então eu vou. E assim, Isabel encerrou o assunto. Está bem. Esse é um direito seu e podemos ajudá-la com aquilo que você precisa. Mas responda-me uma coisa. E Canino e os demais sobreviventes de Taubaté? A sala inteira ficou em silêncio diante da pergunta de Ivan. Ninguém se movia. Ivan atingira um ponto dolorosamente sensível. Não sei o que dizer. Com toda essa loucura, confesso que nem me lembrei deles. Isabel admitiu envergonhada. Pois é esse o problema. Eu acho que é bem provável que precisemos de você lá. Entendo que você devia vir conosco. Ivan ponderou. Ivan, eu acho que devíamos pensar melhor sobre isso. Stella finalmente se manifestou. Estava participando da reunião também. Se partiriam em missão junto com os demais, precisava saber todos os detalhes. Não me diga que você está considerando a hipótese de irmos buscar a irmã dela. Ivan sentia medo da resposta. Você vive dizendo que gostaria de ir além da nossa região, que gostaria de verificar outras cidades, checar os grandes centros urbanos e partir em busca de mais sobreviventes. Estou certa? Stella falou com delicadeza. Sim, mas eu tinha em mente lugares como São Paulo e Campinas. Nunca me ocorreu atravessar 4 estados diferentes. Sim, eu sei que é muito mais do que planejamos, mas pense nisso.
Talvez encontremos outros focos de resistência. Pode ser, inclusive, que consigamos estabelecer linhas de comunicação com eles. Avistamos um helicóptero. Em algum lugar existe alguma coisa, Stella afirmou. Ivan parou para refletir por alguns instantes. De fato, ele não via justificativa para correr um risco tão grande para salvar uma pessoa. Eles não estavam em Hollywood, e aquele não era o filme O Resgate do Soldado Ryan. Por outro lado, ele queria muito descobrir qual era a real situação do mundo exterior. Verificar São Paulo era a sua meta mais imediata havia meses. Se eles conseguissem, à medida que avançassem em localizar outras comunidades, poderiam criar uma grande rede de colaboração mútua. A irmã de Isabel poderia ser o estopim para algo muito maior. Muito bem. Acho que podemos avaliar essa possibilidade com mais atenção. No entanto, se formos partir nessa missão, será após finalizarmos a operação em Taubaté. Ivan foi firme. Minha irmã não pode esperar tanto tempo, Isabel reclamou, apesar de estar feliz por ter conseguido aquele avanço repentino. A missão para Taubaté está toda preparada. Em menos de 24 horas partiremos. Resgatar a sua irmã exigirá muito mais preparação e recursos. De qualquer forma, ela terá que se preparar para resistir por mais algum tempo. Provavelmente levaremos várias semanas para chegarmos até ela. Ivan respondeu em tom definitivo. Era pegar ou largar. Isabel suspirou, mas agora sentia-se confiante, porque embora fosse demorar, Jezebel seria salva. A irmã resistira durante tanto tempo. Ela seria capaz de aguentar mais algumas semanas, principalmente tendo a certeza de que a ajuda chegaria. Está bem, eu concordo. Vamos para Taubaté e assim que voltarmos, nos preparamos para uma nova viagem, certo? Isabel resumiu. De acordo. Todos concordam com essa estratégia? Ivan se dirigiu ao resto do grupo. Todos concordaram na hora. Por alguma razão, nada empolgava mais aquela gente do que a perspectiva de encontrar sobreviventes. Era quase como um motivo de existirem. Muito bem, Isabel. Eu e você conversaremos com a sua irmã, então. Ivan se levantou. Eu posso falar com ela. Isabel parecia surpresa com a atitude do líder. Estou afirmando que não poderemos resgatá-la imediatamente. Portanto, é justo que eu me explique. É minha obrigação moral. Quando estavam saindo, Stella se ergueu. Eu vou junto, Stella falou. Talvez vocês precisem de ajuda para acalmá-la. Estou orgulhosa de você, meu amor. Complementou, abraçando Ivan e encostando a cabeça em seu ombro. Obrigado, mas eu não fiz nada. Ivan deu-lhe um beijo na cabeça. Jezebel aguardava sentada no chão da pequena sala na qual ficava o rádio do pai, que estava ligado em um sistema de baterias que permitia ao aparelho funcionar durante bastante tempo sem energia elétrica. Um capricho do pai que vinha se mostrando muito útil, somado ao pequeno gerador elétrico que ela encontrara. Mas Jezebel sabia que agora teria que se controlar. As baterias duraram tanto tempo porque ela ligava o rádio poucos minutos por semana. Agora que encontrara Isabel, o uso seria muito maior. Estava morrendo de fome. Queria voltar logo para o esconderijo e assim comer alguma coisa, mesmo sabendo que o que tinha era muito pouco. Mas precisava aguentar firme. Isabel iria procurá-la em breve. Jezebel olhou fixo uma folha de papel caída no chão, que depois de alguns instantes se ergueu e se virou suavemente. Depois, ela olhou para a faca que sempre trazia consigo e estava no chão logo ao seu lado. Concentrou-se ao máximo, tentando movê-la do lugar. Fez tanto esforço que sua cabeça começou a doer, mas o objeto não se moveu. Desistiu frustrada, batendo a cabeça de leve na parede na qual se encostava. Jezebel queria muito que aqueles dons tivessem alguma serventia naquela situação. Como sonhava que aquilo pudesse se transformar numa arma para se defender daquelas criaturas. Queria conseguir movimentar algo grande e pesado, ou talvez rechaçar um atacante, mas seu fantástico dom era absolutamente inútil. Uma estúpida brincadeira de criança que provava uma infinidade de teorias, mas que não ajudava em nada. Se ao menos conseguisse arremessar uma faca, disparar uma arma de fogo, qualquer coisa do gênero, mas era impossível. Jezebel não era capaz de nada além de mover objetos levíssimos, e mesmo assim muito pouco. Para todos os efeitos, um verdadeiro milagre. Porém,
sem nenhum uso prático. Estava assim, perdida nos seus pensamentos, quando ouviu a voz de Isabel no rádio. Chegara a hora da verdade. Jezebel atendeu ansiosa e ouviu da irmã a narrativa de toda a reunião. Ela primeiro ficou aflita, depois aliviada e, por fim, preocupada. Isabel, preciso de ajuda agora. Minha situação é muito grave. Não vou conseguir resistir tanto tempo. Isabel insistiu mais uma vez. Naquele instante, Ivan assumiu a conversa. Ele se apresentou e explicou para a pobre mulher tudo o que eles precisariam fazer para buscá-la. Stella, ao lado dele, também se apresentou, ajudando-o na difícil tarefa de explicar para uma sobrevivente que a ajuda chegaria, mas seria preciso muita paciência. Mantenha-se calma acima de tudo. Você chegou até aqui, a pior parte já foi, Stella falou. Tenha em mente que agora tudo isso que você está enfrentando tem data para acabar. Stella e Ivan, por favor, eu percebo que vocês são pessoas boas. Não tem alguma forma de resolvermos isso? Jezebel pediu. Ivan e Stella se entreolharam, mas não viam uma solução. Buscar Jezebel talvez demandasse meses entre ir e voltar. E eles precisavam ir para Taubaté, um local onde o perigo não eram os mortos, mas sim os vivos. E lançar 2 missões daquele porte era impossível. Jezebel, fique calma. Basta você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, está bem? Não mude nada. Use o rádio apenas uma vez por semana. Basta você e a sua irmã combinarem dia e horário e seguir à risca. O resto do tempo mantenha-se escondida, entendeu? Saia apenas para procurar água e comida e quando for absolutamente necessário. Ivan a orientou. Jezebel respirou fundo. Eles tinham razão. Era preciso manter a calma. Agora havia uma esperança real de que se salvasse. Era muito mais do que ela possuía apenas algumas horas antes. Resistira por vários meses naquela situação. Portanto, seria capaz de aguentar mais 2 meses. Ainda mais agora que tinha um motivo para perseverar. Conversaram mais alguns instantes e finalmente se despediram, prometendo que todas as semanas, naquele mesmo dia e horário, as 2 irmãs conversariam. No dia seguinte, Ivan, Stella, Isabel e centenas de soldados partiram rumo a Taubaté. Emanuel estava prestes a encarar o inferno em sua própria casa.